Estamos aqui de volta para continuar o nosso assunto do acompanhamento e avaliação de desempenho estratégico baseado em indicadores. Agora a gente vai começar um novo capítulo dessa discussão em como estruturar a rotina ou o processo de organização, implantação, apuração dos nossos indicadores, do nosso sistema de indicadores e como a gente vai utilizar esses indicadores em termos de acompanhamento e avaliação de desempenho. Vamos estruturar e verificar se vocês já estão estruturados nesse sentido para essa etapa de acompanhamento e avaliação de desempenho. O que a gente vai fazer, na verdade, é agora chegar no que a gente chama do PDCA, nossa ferramenta de alguma forma bastante conhecida pelas pessoas, a ferramenta da gestão da qualidade do PDCA, é que tudo na organização, a partir do planejamento, está sendo planejado, objetivos, indicadores e metas. A gente precisa agora entrar na operação, fazer acontecer o que foi planejado. É o que a gente chama do PDCA, o do, o executar. Os indicadores vão servir de referência para que a gente possa realizar a outra parte, o outro quadrante do PDCA, que é o check, o checar, o C do check. E esses indicadores vão ser, na verdade, medidos, apurados, e a partir dessa medição vão ser divulgados para quem de direito, daí vão ser acompanhados em relação ao seu desempenho, comparando a cada período de apuração os seus resultados, e com base nos resultados apurados, confrontados com as metas, aí sim vamos para o último quadrante do PDCA, que é o ACT, a ação, a aprendizagem, a tomada de decisão em relação a se precisamos evoluir em termos dessa meta e trazer novos desafios ou se nós precisamos corrigir o nosso rumo pelo fato da gente não ter atingido a meta. Então, o ciclo de acompanhamento e avaliação de desempenho do planejamento estratégico, ele está justamente nesses dois quadrantes do PDCA. O checar, que é o medir, analisar e com base na análise, a tomada de decisão. É importante a gente entender a diferença entre acompanhar ou monitorar e avaliar. Então, para a gente entender o que é que isso significa. No ciclo de acompanhamento e avaliação, a gente tem o medir. Medir é medir o desempenho. A partir daí, você vai, com base nessa medição, ter condições de tomar alguma decisão nesse sentido. Então, medir é apurar o indicador e sair do escuro. O que não se mede, não se conhece. Quando eu meço, eu aí posso fazer ato contínuo a outra função que é do ciclo de acompanhamento e avaliação. Acompanhar ou monitorar. Periódica e regularmente eu tenho os meus momentos de verificação dos resultados dos meus indicadores. Então, o acompanhamento e monitoramento ele é periódico, vai depender da periodicidade, se for indicadores que podem ser trimestrais, quadrimestrais, semestrais ou anuais, num ciclo de 6 anos, por exemplo. Eu vou verificar as tendências nesses indicadores, eu estou indo no caminho certo ou tem alguma coisa que já está me sinalizando algum tipo de alerta. E vou corrigir a trajetória. Então, na hora que eu vou medindo paulatinamente os indicadores ao longo do ciclo, eu posso corrigir rumos. Corrigir rumos, estamos falando do campo do monitoramento e acompanhamento. Quando a gente faz o avaliar, agora sim, é episódico. Eu vou avaliar confrontando com a meta final que foi estabelecida. Eu posso até comparar ao longo da etapa de acompanhamento e avaliação se eu estou ou não próximo da meta. Mas na hora que eu defino a meta, por exemplo, o índice de satisfação de clientes é a meta ano. E no momento em que eu fecho o ano, apuro o índice de satisfação das pesquisas que foram feitas no ano passado, eu comparo com a meta, eu estou avaliando se eu atingi ou não atingi. Enquanto eu estou monitorando, eu estou fazendo uma espécie de medição paulatina, mas eu ainda não cheguei ao veredito final. Na hora que eu avalio, eu confronto com a meta e a partir daí eu sei se eu atingi ou não atingi. Isso é avaliar. E decidir e agir já é no PDCA o quadrante do A, é quando você de fato vê o que vai fazer com o resultado que foi apurado. Manter, melhorar, avançar, retroagir, o que é que a gente vai fazer. Olhando para esse ciclo do acompanhamento e avaliação, na verdade, essa imagem, eu quero mostrar para vocês como é essa sequência do ciclo de acompanhamento e avaliação. Você definiu os direcionadores estratégicos no planejamento, traçou os objetivos e metas e iniciativas
E com base nisso, você vai agora acompanhar se tudo isso que você planejou realmente está andando bem, né? Está andando a contento. Então, não existe ciclo de planejamento do PEI sem contrapartida do ciclo de acompanhamento e avaliação de desempenho. Vamos entender agora como é que a gente monta esse ciclo de acompanhamento e avaliação de desempenho do planejamento estratégico em 12 passos. Vamos ver quais são? Passo 1. Definir o que você vai medir. Portanto, os objetivos, os projetos, né? Objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas. Você precisa conhecê-los para a partir daí você dizer como você vai medi-los. Passo 2. Estabelecer os indicadores que eu vou usar para medir o objetivo e para acompanhar e medir também o desempenho das iniciativas estratégicas. Passo 3. Mapear os indicadores já existentes. Veja que pode ser que de um ciclo para o outro você possa aproveitar indicadores que já eram apurados no ciclo anterior. Então, não precisa você reinventar a roda, você vai manter aquele indicador como indicador do próximo ciclo de planejamento estratégico, desde que esse indicador tenha aderência com os novos objetivos traçados no seu mapa estratégico do próximo ciclo. Passo 4. Confrontar os indicadores existentes com os necessários e selecionar aqueles que são relevantes para o próximo ciclo. O que eu aproveitei de indicador, ok. O que não, eu vou precisar definir novos indicadores. Muda o mapa estratégico, podem mudar os indicadores, a menos que eu tenha objetivos muito semelhantes ao ciclo anterior. Mas normalmente você tem variações de um período para o outro. Passo 5. Definir a fonte de dados para a produção dos indicadores. Eu quero determinado indicador para apurar um objetivo ou uma iniciativa estratégica. Eu tenho dados para montar esse indicador, para calcular esse indicador? Quando eu tenho, eu vou buscar a origem, a fonte e vou definir a rotina para que isso aconteça de forma regular. Quando eu não tenho, eu preciso criar essa base. Essa base de dados precisa ser estruturada, ou no sistema, ou de uma forma de apuração manual. Então, se eu tenho a fonte, se eu tenho, ótimo, se eu não tenho, eu vou estruturar para que tenha, se aquele indicador é fundamental. Passo 6. Definir o processo e os mecanismos para apuração confiável desses indicadores em tempo hábil. Não adianta eu apurar um indicador para chegar 6 meses depois de que as coisas já aconteceram. Se o indicador ele chega atrasado, a decisão é atrasada e ele perde o sentido. Você já teve um impacto de algo que não foi a contento por delay nessa apuração. Então, eu tenho que criar toda uma rotina, um processo de como eu vou fazer a apuração, a produção dos indicadores, a periodicidade, quando é que ele é produzido, como ele vai ser apresentado, se é num software de BI, se é num relatório, se eu vou fazer reuniões, se não. Então, eu tenho que criar todo esse processo de trabalho, de acompanhamento e avaliação de forma estruturada e padronizada. Normalmente, isso fica sob a responsabilidade da área de planejamento, que também tem que fazer o acompanhamento e avaliação do PEI. Passo 7. Definir os responsáveis e prazos na execução desse processo. Se eu tenho 10 indicadores, quem vai apurar essas pessoas precisa muito claramente ficar definido quem são as funções responsáveis por essa apuração, de quanto em quanto tempo elas têm que apurar e para quem vai analisar, quando é que elas vão receber e vão ter que avaliar, criar momentos de discussão e análise para avaliar esse indicador, né? Monitorar e avaliar esse indicador. Passo 8, organizar a minha ficha técnica do indicador. Lembra? Painel de indicador. Se eu já tenho esse indicador no passado, né, já uso ele, a ficha técnica se mantém. Se não tenho, eu vou fazer a ficha técnica do novo indicador. Lembrando que, às vezes, tem instituições que apuravam o indicador com uma determinada fórmula de cálculo e depois do ciclo do planejamento, né, eles percebem que aquela forma de cálculo não era a melhor, que tem uma forma diferenciada de fazer. Então, às vezes, você pode fazer uma revisão na ficha técnica de um indicador que já existe, fazendo com que ele seja mais aderente, mais claro e mais preciso nas mensurações. Passo 9, estabelecer a sistemática do ciclo de acompanhamento e avaliação. Nos TREs, por exemplo, a gente já tem uma lógica que vocês têm as reuniões da RAI, né, as reuniões de avaliação de desempenho estratégico. Então, essas RAIs normalmente acontecem com a periodicidade trimestral, alguns com quadrimestral, onde você vai fazer as reuniões com a alta direção e os responsáveis, gestores do nível estratégico e tático para acompanhar os resultados dos avanços do planejamento estratégico a cada ano.
Essas reuniões, as RAIs, também podem ter, antes delas, outras reuniões onde a equipe que, na verdade, está executando os projetos, os planos de ação, podem fazer uma reunião prévia com os respectivos indicadores, se preparando para uma RAI. Então, essa sistemática de quais reuniões, de quanto em quanto tempo, quais são os indicadores que vão ser usados para cada foro de debate, né? Como vai ser apresentado, se por um BI, se por um relatório disponível na rede. Essa sistemática vocês têm que criar e estabelecer para a organização de vocês e certamente vocês já têm esse arcabouço definido. Passo 10, aí sim, tudo estruturado, vamos medir, analisar e acompanhar, ou seja, entrar na dinâmica do ciclo. As reuniões vão acontecer, cada reunião dessa avalia-se os indicadores, toma-se decisão, decisões são de alguma forma registradas e acompanha-se a partir daí ciclicamente, ok? Normalmente um planejamento estratégico, a gente tem aquelas reuniões ao longo do ano e a cada final de ano se faz uma avaliação, um balanço, né, para ver se a gente foi bem em relação ao primeiro ano do ciclo do PEI e se tem que retroalimentar alguma coisa para o próximo ano. E assim sucessivamente, avalia o segundo ano e o primeiro, uma série histórica, e vê se precisa retroalimentar para revisão para o ano 3, até você finalizar. Então, de novo, aquela história de que o planejamento estratégico não é estático, ele é dinâmico e esse dinamismo ele é alimentado pelo ciclo de acompanhamento e avaliação. Passo 11, avaliar os indicadores correlacionando com as metas e resultados anteriores. Agora é o momento de confrontar com a meta. Fechou o ciclo, vocês agora devem ter no final do ano esse fechamento do ciclo do PEI anterior. Avaliou, cumpriu, não cumpriu, e o que é que vocês vão corrigir daqui para frente em relação ao ciclo posterior. Passo 12, tomar decisões. Sem decisão, você, na verdade, não está fazendo essa retroalimentação. Eu tanto tomo decisões nas reuniões de acompanhamento, né, nos momentos de acompanhamento, que eu posso corrigir rumos, como também tomo decisões quando eu faço a avaliação final dos resultados do planejamento, objetivos, né, e iniciativas estratégicas que foram previstas para aquele ciclo. Aqui a gente tem uma espécie de um workflow, né, um fluxo do que eu falei, só que de forma mais resumida. Passo 1, consolidando alguns passos dos passos 12, dos 12 passos, definir indicadores, avaliar e montar toda a estrutura de composição e apuração desses indicadores, né, compor a ficha técnica e assim sucessivamente, fazer essa apuração regular, usando plataforma eletrônica ou não, né, tem indicadores que talvez vocês não tenham base eletrônica, vocês têm que produzir isso no Excel, por exemplo, e ter o seu ciclo de acompanhamento e avaliação, confrontando com meta, tendo periodicidade, quem vai participar das reuniões, como registrar as decisões e retroalimentar esse ciclo. Então aqui, essa informação, na verdade, é para vocês terem uma visão mais de floresta com relação ao ciclo de acompanhamento e avaliação. Então, dessa forma, a gente mostra a importância do ciclo de acompanhamento e avaliação. E agora, vamos para a nossa próxima aula, onde a gente vai fazer o encerramento da nossa temática. Não esqueçam, todos esses conteúdos que nós conversamos aqui agora estão na apostila que fala sobre acompanhamento e avaliação de desempenho e também não deixem de fazer os exercícios. Qualquer dúvida, me procure na plataforma virtual, tanto no fórum de interatividade como no fórum de dúvidas, se for o caso. Até lá!